O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. Peçamos agora a bondade de Deus a nos alcançar para que, por meio da sua palavra, nós também nos tornemos bondosos e compassivos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 3º domingo da Quaresma. Avançamos um pouco mais no itinerário que fazemos rumo à grande festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos sintetizar toda a liturgia da palavra de hoje em apenas uma palavra: conversão. A palavra conversão vem do grego metanoia, que significa mudança de mentalidade, que me reorienta em busca de uma nova meta. E cada um nesta Eucaristia de hoje deve se perguntar: como está a minha meta? Qual é o caminho que eu tenho trilhado para alcançá-la? E partindo daí, se abrir à novidade do Evangelho que hoje vem nos falar ao coração. O trecho que acabamos de ouvir, ele foi retirado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E de maneira pedagógica, para compreendermos melhor o texto, ele pode ser subdividido em 2 partes.
A primeira tratou de duas notícias trágicas que chegaram até Jesus. E a segunda parte, a parábola da figueira, que Jesus vai contar aos seus ouvintes. Então agora nós vamos retomar o texto, se você tem em mãos, porque de fato será o texto a nos conduzir neste momento de reflexão da palavra. Se você tiver em mãos, tomemos os versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos seus sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Olha que interessante a atualidade do Evangelho para o nosso tempo. Chega até Jesus duas notícias trágicas. A primeira, da crueldade de Pilatos, a autoridade mais importante do Império Romano dentro da Palestina, que aproveitou que os galileus estavam fazendo os seus sacrifícios no templo. Os galileus estavam situados na região norte da Palestina, é a região mais pobre, então provavelmente eram agricultores familiares, que com todas as suas dificuldades, deixaram a sua terra, foram até Jerusalém para fazer o sacrifício, e naquele momento são sacrificados junto com os animais, e Pilatos manda misturar o sangue dos galileus junto aos dos animais. E aí eles chegam para Jesus, questionando sobre isso. E a atualidade da palavra fala também com a nossa realidade. Principalmente nestes 2 anos de pandemia, quase agora indo já para o 3º. Quantas pessoas também reafirmaram que esta pandemia era da vontade de Deus para castigar aqueles que estavam vivendo talvez uma vida de pecado. E aí Jesus vai dizer: não, isso não procede. Isso não procede para esses galileus sacrificados, isso não procede sobre aqueles que morreram diante da queda da torre de Siloé, e isso também não procede por tantos que morreram diante da pandemia. Nós não podemos justificar os acontecimentos numa limitação rasa, numa compreensão limitada da religião, achando que tudo é vontade de Deus. Não é. E aí Jesus vai dizer: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, por isso eles sofreram tal coisa, eu vos digo que não. E esta estratégia de colocar a culpa na vítima, que de repente já até morreu, nos exime de uma certa responsabilidade com aquele pensamento que se eu permaneço vivo, é porque eu não sou tão pecador como aqueles que morreram. E nós não podemos nos deixar convencer por esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque isso não é saudável para conosco, e isso também não é saudável diante daqueles que partiram. Padre, então, diante da tragédia que bate à nossa porta, que nós estamos inseridos no meio dela, como por exemplo da pandemia, o que nós devemos fazer? O convite de Jesus: mas se vós não vos converterdes. Os acontecimentos trágicos
precisam nos ensinar, porque eles não são castigo de Deus para a humanidade, mas pode se tornar um apelo à conversão para todos os sobreviventes. Nós estamos aqui, por mais que ainda temos a pandemia, tivemos a possibilidade de permanecer vivos. E diante do olhar do Evangelho para a nossa realidade, o que a tragédia que está à nossa volta deve nos interpelir? A conversão. Mas se vós não vos converterdes. Papa Bento XVI, meditando este texto do Evangelho, vai nos dizer: é necessário que as tragédias nos ajudem a vencer a ilusão de viver no mundo que escolheu viver neste mundo sem Deus, e ao mesmo tempo fortalecer o nosso compromisso de mudança de vida. Isto é conversão. Então, que a partir de agora, iluminado pela luz do Evangelho, você utilize esta lente para compreender e para interpretar os acontecimentos trágicos, ou até mesmo os acidentes catastróficos que vivemos no nosso cotidiano. Depois, Jesus avança um pouco mais nessa colocação. Tomemos os versículos 4 e 5 do Evangelho. Voltemos ao texto. Vamos ler juntos? E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Poderíamos perguntar: Padre, de maneira concreta, nesse caminho de conversão que Jesus hoje me convida a viver, mas se vós não vos converterdes, o que devemos fazer? Porque o Evangelho não traz uma visão moralista, radicalista da história, como muitos líderes religiosos têm feito, inclusive dentro da Igreja Católica. A linguagem de Jesus não é do moralismo. Cuidado com os discursos moralistas legitimados pela fé, que muito mais reprimem e maltratam do que ajudam as pessoas a crescerem no seu caminho de fé. Então, não sendo a linguagem de Jesus e nem a sua proposta moralista, o que ela é? Uma proposta realista. Saiamos do moralismo para a realidade. E diante disso, é necessário da nossa parte uma resposta adequada diante dos acontecimentos que nos põem em crise, que colocam em crise as certezas humanas. Depois que começou a pandemia da Covid-19, o que nós percebemos? Que muitas das coisas que já vivíamos há um certo tempo e que já pareciam estar bem consolidadas, elas como que se esvaíram diante da realidade da pandemia. Muitas daquelas certezas que nós pensávamos, essas daqui vão ficar para sempre, logo, logo, elas se dissiparam. Então, agora vem o Evangelho nos pedindo uma adesão.
de confiança e de esperança diante das crises e das incertezas humanas que nós vivemos. Partindo desta realidade, diante das desgraças, das catástrofes, da própria pandemia, não adianta de repente nós ficarmos buscando os culpados, mas é necessário um olhar sensível, crítico e realista do que fazer. E aí quem vai nos dar a resposta? De maneira concreta e objetiva, o próprio Jesus, através do Evangelho. A verdadeira sabedoria, diante do contexto desafiador, consiste em deixar-se interpelar pela precariedade da existência e assumir uma atitude de responsabilidade, fazer penitência e melhorar a nossa vida. Mais do que ficar colocando a culpa nas vítimas, mais do que legitimar o governo de Pilatos que mata e que continua a matar nos nossos dias, olhemos a situação política do nosso país, olhemos a situação internacional da Ucrânia. O que devemos fazer? Um olhar de sabedoria que nos interpela para que a tragédia não nos engula, mas que por meio dela nós abramos o nosso coração e desejemos fazer penitência e melhorar a nossa vida. Esse é o convite do terceiro domingo da Quaresma, para mim, para você, neste domingo de hoje. Responder ao mal que bate à nossa porta, com um sério exame de consciência, no desejo e no compromisso de purificar a nossa própria vida. E o caminho de conversão consiste em enfrentar o mal com o bem. Por isso Jesus diz: se vós não vos converterdes. O caminho que nós precisamos de conversão é também de purificação do nosso coração. Vencer o mal com o bem. Permitirmos com que a beleza da conversão encante a nossa vida e que por meio dela sejamos capazes de redescobrir um novo sentido e um novo significado para a realidade na qual nós estamos inseridos. Porque, minha gente, sendo a tragédia muito grande, o desdobramento que ela pode realizar na vida das pessoas é a falta de esperança. E o caminho de conversão desta redescoberta interior é devolver a cada um de nós a graça da esperança que nos ajuda a ler a história não pela lente da tragédia, da carnificina ou da maldade, mas lermos a história com a lente de Deus, que é a da bondade, que é a da misericórdia, que é a da esperança. Atualmente eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Goiás e nesse tempo de pandemia, a universidade teve que desenvolver um programa para buscar os alunos que desistiram e que já estavam cursando na universidade. E quando eu fiquei sabendo desta notícia, ela causou em mim um certo impacto, porque a grande maioria dos que estão lá são jovens, a fase áurea da nossa vida, e tiveram que estudar muito para ingressar lá, porque não é fácil, seja na graduação ou na pós-graduação. E durante essa semana, meditando o Evangelho, eu fiz um link da palavra com a realidade. A partir do momento que o contexto é muito desafiador,
nós achamos, o mundo está acabando, já não tem mais jeito, e partindo daí nós perdemos a esperança e desistimos de sonhar. Entregamos os pontos. De repente não lutamos mais pelo nosso sonho, pelo desejo do nosso crescimento, seja na cultura, seja no próprio conhecimento, e isso já está frutificando no meio da sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, permita que esse evangelho de hoje ative dentro de você a esperança em meio à tragédia, à guerra, à pandemia, aos desafios que hoje enfrentamos. Comece a reler a história, os acontecimentos que estamos vivendo com o olhar de Deus, que é sempre bom e nos enche de esperança. Não queira viver uma vida como se o mundo já estivesse acabando sobre a sua cabeça. Mas, enchei de esperança. Olhe o refrão do Salmo de hoje. O Senhor é bondoso e compassivo. Devemos vencer a maldade com a bondade. Porque Jesus se preocupa com o nosso bem, com a nossa felicidade e com a nossa salvação. Agora, nós vamos para a segunda parte do texto, que é a parábola. Tome aí o seu texto novamente e vamos aos versículos 6 e 7. Leiamos juntos. E Jesus... Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até a ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra? Olha que interessante. Depois de tratar deste conteúdo pesado, que foram apresentados a Jesus, agora ele ameniza um pouco a conversa e conta uma parábola. O que é uma parábola? É uma metáfora, é uma história ilustrativa que contém elementos do cotidiano dos ouvintes, porque atrai a atenção, mas no final ela tem uma finalidade última, que é a de transmitir um ensinamento de fé, um conteúdo de fé. Então, se Jesus estava falando com os judeus, ele conta uma parábola da figueira. Quando a gente visita a Palestina, depois da videira, aqui nós chamamos de parreira, que é o pé de uva, o que você mais vê é pé de figo, a figueira. Então, todos que estavam ali próximos de Jesus conheciam o que era uma figueira. Ela é uma árvore frutífera, e em algumas regiões da Palestina, as figueiras chegam a produzir 10 meses por ano. E produzem frutos abundantes. E depois, se vocês lerem o Antigo Testamento, vários trechos vão falar sobre a figueira. E agora, Jesus trazendo esse assunto, ele chama a atenção dos seus ouvintes. Padre, qual era a finalidade de Jesus ao contar a parábola? Reafirmar o que ele disse no início da sua fala, para nós no início do texto. Qual é a palavrinha que sintetiza toda a liturgia da palavra de hoje? Conversão. Então agora, contar uma parábola era reafirmar esse conteúdo que Jesus estava tratando desde o início.
mas ele vai trazer um exemplo, uma metáfora, uma comparação para ajudar os seus ouvintes nesta compreensão, neste apelo de conversão. E aí vem os personagens da parábola. O dono da vinha, que há 3 anos vai na sua vinha, lá está a figueira e ela já não produz mais frutos. Depois nós temos o agricultor, que é aquele que cuida da vinha, é aquele que cuida da figueira. E por fim, nós temos a figueira. Quando estudamos a teologia bíblica, a metáfora da parábola sempre tem um significado. E nesta, qual seria? O dono da vinha, o divino Pai Eterno. O agricultor, Jesus. E a figueira, cada um de nós. E na primeira parte da parábola, o diálogo entre o Pai e o Filho. Entre o divino Pai Eterno e Jesus, o divino agricultor. Trazendo a parábola para a nossa realidade. Você é capaz de se visualizar nesta figueira? Caso você consiga se visualizar na figueira, se pergunte: como está a minha figueira? Se pergunte: que tipo de fruto eu estou produzindo? E terceiro, qual é o meu desejo? Quais são os frutos que eu ainda quero produzir? Porque a parábola vai remeter ao último prazo. Jesus, o divino agricultor, pede um tempo para o Pai, dizendo: espera um pouco, deixa eu trabalhar mais nessa figueira. E aí vem a pedagogia do divino agricultor no cuidado para com a figueira. Vamos ler agora os 2 últimos versículos para vermos como é que este agricultor trabalha na figueira que não está produzindo frutos. Versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. A atitude do agricultor é de cavar para colocar o adubo e depois, consequentemente, frutificar. Padre, se a parábola está falando de mim, que sou a figueira, como é que o divino agricultor cava esta terra dura, ressequida de repente do meu coração? Qual é a enxada, qual é ali o instrumento que Jesus utiliza para cavar esta terra que já não está produzindo mais fruto? A palavra de Deus e os divinos sacramentos. Quer ter fruto na videira da sua vida, acolha a palavra. Quer produzir frutos na videira da família, do casamento, do trabalho, dos sonhos, dos projetos, permita com que a palavra te ensine, te eduque, porque sendo esta palavra viva, ela vem ao encontro da sua vida, para que você tenha vida plena. No Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos,
permanecei em mim, para que eu permaneça em vós, e que possais produzir muitos frutos, e frutos de vida eterna. Uma vida que escolhe dar o seu grito de independência, dizendo que não precisa da palavra, que não precisa de Deus, que não precisa da comunidade, que não precisa da fé, que não precisa dos sacramentos, se torna uma vida estéril. E hoje o Senhor, por meio desta parábola, quer ativar em nós o princípio no qual fomos criados, de produzir muitos frutos. Você não foi criado para se tornar uma videira estéril, uma árvore seca, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus para produzir muitos frutos. Como vai nos dizer Jesus na parábola do semeador? Cada semente produzir 1 por 100, 1 por 70, 1 por 30, ou seja, produzir muitos frutos. E a nossa cultura muitas vezes nos ilude diante de suas propostas, nos alcança o coração e ativa em nós a ambição que nos leva a dar esse grito de quando olhamos para as realidades mais íntimas, existenciais, mais profundas, percebemos a secura e a esterilidade. E hoje, o divino agricultor, que é Jesus, quer cavar a terra do seu coração, com a força da palavra, com a força da pregação, com a força dos divinos sacramentos, para que esta terra fértil produza muitos frutos na figueira da sua vida. Quaresma é tempo de voltar à raiz. Quaresma é tempo de tocar no chão da vida. Quaresma é tempo de colocar adubo, de fortalecer raízes, de fazer as podas para o fortalecimento interior e, consequentemente, alcançarmos a finalidade que é a produção dos frutos. E quando nós nos abrirmos a esta dinâmica, nós teremos uma nova qualidade de vida, que passa pelo encontro com as nossas próprias raízes, que é uma descida interior, onde encontraremos a seiva forte, que vai fortalecer esta árvore, que vai revitalizar esta figueira, para que ela seja capaz de produzir. Hoje um outro fenômeno, que bate à nossa porta com muita força, é aquele que nos convence que nós não precisamos de raízes. Estamos nos tornando um povo desenraizados. Posso dar um exemplo? Tem há 4 anos que estou aqui, senador Canedo, e agora nas minhas pesquisas, para escrever sobre a história da igrejinha, poucas pessoas sabem da história da cidade onde elas nasceram. Isso me assustou muito, porque isso é um desenraizamento. Vamos trazer mais próximos de nós? Se a gente pergunta para os nossos adolescentes de hoje, para as nossas crianças que são muito espertas, sobre a história das suas famílias, dos avós, dos bisavós, muitas delas não saberão dizer de onde vem a sua família. E de repente encontramos até algumas que têm vergonha da família. Isso significa o quê? Um povo que está sem raízes. Então o Evangelho qualifica a nossa vida por primeiro, mas depois qualifica as nossas relações, qualifica a nossa vivência familiar, qualifica a nossa vivência em comunidade, em sociedade. Não queira ser uma pessoa sem raiz.
porque é ela que sustenta, é ela que segura, é ela que revitaliza. Por isso que o divino agricultor começa a cavar para alcançar o quê? As raízes. E a quaresma precisa encontrar as nossas raízes. Se a primeira atitude é o de cavar, a segunda atitude é de adubar. Aqui no Goiás, de repente você já até fez essa experiência no jardim que você tem na sua casa, na chácara onde você mora. Uma das formas de adubos que temos aqui na nossa região, na nossa cultura, é o do esterco. Vocês já viram? E o esterco, que se torna adubo, ele é feito de quê? Já repararam? Ele é feito do estrumo. Seja da galinha, seja da vaca, seja do boi. Que depois de curtido, se torna um fertilizante forte, que é capaz de ajudar as plantas a crescerem. Foi na roça, trouxe lá o esterco, pôs na cebolinha depois de 2 semanas. Nossa, aí tem a alegria de contar para a vizinha: minha cebolinha está da grossura do meu dedo. Não é assim? Ou seja, o esterco foi tão forte, o adubo fortaleceu tanto a planta, que agora ela revitalizou e ficou forte e bonita. Por que do exemplo? Por que da metáfora, da comparação? Para que neste caminho que estamos vivendo de pandemia, de guerra, de tragédias, de dificuldades, você seja capaz de transformar o estrume em adubo. Não se legitime pelo estrume dizendo: porque teve esta doença, porque teve esta perca, porque estou passando por este problema, e de repente estas motivações até legitimam a nossa não adesão à acolhida da palavra e ao convite da conversão. E hoje o Evangelho é muito categórico, é muito prático, direto e objetivo. Não seja vítima da sua tragédia, não seja vítima dos seus traumas e das suas dificuldades, mas faz com que estas realidades difíceis, que poderíamos visualizar como estrume, sejam transformadas em adubos e fortaleça a raiz da sua vida, a raiz da sua fé, das suas relações interpessoais, da sua cultura, da sua vida em sociedade. E é disso que nós precisamos: ativar a virtude da esperança que alimenta e que dá sentido às profundezas do nosso ser cristão. Ativar tudo aquilo de bom que existe dentro de nós, mesmo em meio às dificuldades. É necessário cavar e adubar a nossa interioridade. Repito, irmão e irmã, é necessário cavar e adubar a sua interioridade. Permita que nesta Eucaristia, que Jesus, o divino agricultor, possa realizar esta obra na sua vida, porque qual é a finalidade da sua existência? Dar frutos. Então, quer uma síntese da parábola de hoje? Você precisa apenas de 3 palavras: cavar, adubar e frutificar. Vamos repetir juntos essas 3 palavras? Cavar, adubar e frutificar. Isso é conversão. Por isso que Jesus contou a parábola. Então agora vamos encerrar esta meditação da palavra de Deus, pedindo esta graça.
Por um instante, olhe para a sua figueira, para a sua vida. Veja como está a raiz desta sua figueira. E vai pedindo agora a Jesus, o divino agricultor, que cave a terra do seu coração, que coloque adubo nas suas raízes. E se você tem dificuldade de lidar com as suas raízes, com a sua história, com os acontecimentos da sua vida, pede a Jesus esse adubo que vai te fortalecer agora. Pede para Jesus a graça da acolhida das suas raízes, independente do que você viveu. E vai dizendo para Ele: eu quero produzir muitos frutos. Eu não quero ser uma figueira estéril, seca. Porque a figueira estéril, ela é cortada e jogada fora, porque ela perdeu o seu sentido de existência. E se a pandemia ou as dificuldades que você viveu te levaram a perder o sentido da sua existência, da razão do seu viver, peça agora a Jesus o dom da esperança. Desça agora nas raízes mais profundas do seu interior, onde encontra a bondade que está dentro de você, e peça a Jesus para ativar a esperança, para ler a história mesmo em meio às tragédias, com a lente da esperança. Porque o Senhor é bondoso e compassivo, e nesta manhã Ele quer cavar, Ele quer adubar a sua figueira, para que você seja capaz de produzir muitos frutos, e frutos de vida. Converte, Senhor, os corações e começa comigo. Dá-nos mais fé e amor e começa comigo. Envia, Senhor, tua palavra e tudo será recriado. E começa comigo. Converte, Senhor. Converte, Senhor, os corações E começa comigo.